Claro que à medida que foi avançando as atividades aqui, eu não estou nem mais me preocupando com a barra de chocolate, tá? Porque também, imagina, né? Pegar a barra de chocolate e dividir em 100 partes iguais já começa a ficar um pouco absurdo. O que importa aqui é ter a ideia dessa coisa de juntar quantias. Então, que é a operação de soma que eu estou fazendo aqui. Então, 2 décimos mais 3 centésimos. Então, aqui, eu tenho que gerar frações equivalentes com o mesmo denominador, um denominador comum. Então, aqui vai aparecer um múltiplo desse 10 e aqui vai aparecer um múltiplo desse 100, que pode ser o próprio 100 nesse caso. Tá? Então, aqui vou manter esse 100, então aqui vai manter, na verdade, 3 centésimos, e aqui eu vou colocar o 100 também por ser múltiplo de 10. Então, daqui para cá eu multipliquei por 10, vai ser a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Então, 2 vezes 10, 20. Então, esse resultado aí, 20 mais 3 sobre 100, então é o 23 centésimos. Bom, se a gente foi capaz de pensar então em uma estratégia para fazer soma entre duas frações, vamos pensar agora nas outras operações elementares. Na letra A, então, é essa ideia de juntar quantias que eu estava fazendo na questão anterior. E como aqui eu tenho frações de mesmo denominador, então eu estou juntando pedaços iguais, então é só contar a quantidade de pedaços. 3 pedaços desse tamanho, mais 2 pedaços desse tamanho. Então eu vou ter como resultado, aqui ó, já foi até, eu vou ter então 5 pedaços daquele tamanho, 5 sétimos. E na letra B? Agora já não é juntar quantias, tá? Agora eu tenho uma certa quantia e vou remover uma quantia. Mas aqui também está fácil. Eu vou fazer primeiro com o desenho. Então, vou tentar dividir aqui em 7 partes iguais. Olha, consegui, rapaz. Né? Mais ou menos. Então, eu tenho 3 pedaços de 1/7. Eu tenho isso aqui em vermelho. Só que eu vou remover 2 pedaços desse. Então, esse não e esse não. O que vai sobrar para mim? Sobrou só esse aqui que eu tinha, então. O único que sobrou. Então, a resposta da letra B é 1/7. A operação, então, é a mesma coisa que a gente fazia para... Quer dizer, a estratégia de aritmética aqui é basicamente a mesma estratégia que a gente fazia para a soma. Né? Somar pedaços de mesmo tamanho ou subtrair pedaços de mesmo tamanho fica fácil quando eu tenho, então, o mesmo denominador, que é o que está acontecendo na letra C. 5 nonos menos 2 nonos. Aqui eu não vou fazer o desenho. Eu vou pensar assim, eu tenho 5 pedaços e vou retirar 2 pedaços de mesmo tamanho, 2 pedaços iguais. Então é como se eu pensasse 5 coisas menos 2 coisas. Isso me dá então, de novo, isso me dá então 3 pedaços desse tamanho. Nesse caso aqui, eu posso até simplificar essa fração. Dividindo em cima e embaixo por 3, gera essa fração agora na forma irredutível. Tudo bem? Então, ó, adição e subtração de fração é a mesma estratégia, certo? Vamos para a letra D. 2 quintos menos 3 décimos. 2 quintos menos 3 décimos. E aqui eu vou ter a mesma dificuldade que eu tinha quando eu tinha adição de frações com denominador diferente. Aqui fica difícil pensar quando eu tenho pedaços de tamanho diferente. Então, eu vou primeiro gerar aqui frações equivalentes para chegar num denominador comum entre ambas as frações. No caso aqui, vou usar o denominador 10, então, como comum. Poderia ser outro. Né? Poderia pegar um outro múltiplo comum entre 5 e 10. Poderia ser o 50, poderia ser o 20, poderia... Tá, não importa. Então, essa segunda fração mantém... perdão, aqui é menos. Desculpa. E aqui, daqui para cá, eu multipliquei por 2, então daqui para cá eu também vou ter que multiplicar por 2. E agora sim, então 4 décimos menos 3 décimos, agora é a mesma coisa, 4 pedaços desse tamanho, menos 3 pedaços do mesmo tamanho, então eu vou fazer 4 menos 3 pedaços desse tamanho. 1 décimo. Item E. 3 sétimos menos 2 quintos. Mesma coisa, então, vou ter que gerar aí frações equivalentes para ter um denominador comum.
Então, eu preciso pensar num número que seja um múltiplo de 7 e que também seja múltiplo de 5. Vou pegar o 7 vezes 5, então que é 35. Então, ó, daqui para cá eu multipliquei por 5, então daqui para cá eu também vou ter que multiplicar por 5. E daqui para cá eu multipliquei pelo 7, então daqui para cá também eu vou ter que multiplicar por 7. Epa. Pronto. Agora sim. Então vai ficar com o mesmo denominador, eu mantenho então esse denominador e subtraio os numeradores. 15 menos 14, 1/35. Item F, 5/6 menos 3/8. Então, de novo, vou precisar gerar frações equivalentes com um denominador comum. Precisa ser um múltiplo, então, preciso pensar num número que seja múltiplo de 6, que também seja múltiplo de 8. Eu vou fazer o mais trivial, né? Que é pegar o 6 vezes 8. Não é esse o menor múltiplo comum entre 6 e 8, o 24 é o menor deles, mas vou fazer para mostrar que eu não preciso me prender ao menor. Para mim, o mais fácil de ver aqui seria, de fato, o 6 vezes 8. Então, daqui para cá eu multipliquei por 8, né? 6 vezes 8. Então, daqui para cá eu também vou multiplicar por 8. E daqui para cá eu multipliquei por 6, então daqui para cá eu vou ter que multiplicar por 6 também. 6 vezes 3, 18, né? Então, 40 menos 18, 22. Simplificando essa fração, dá para dividir em cima e embaixo por 2, vai ficar 11/24. A única vantagem de eu usar de cara o menor múltiplo comum é que eu já saio provavelmente com a fração irredutível. Item G, 5 décimos menos 5 centésimos. Aqui está fácil. Eu vou usar como denominador comum o 100. Então aqui mantém 5 centésimos. Essa primeira agora, ó, daqui para cá eu multipliquei por 10. Então daqui para cá também multiplico por 10. Então isso vai me dar 45 centésimos. Que também dá para simplificar. Aqui é o exemplo que eu falei. Eu peguei o menor múltiplo comum entre 10 e 100, que é o 100 mesmo, e me deu uma fração que não é irredutível. Então aqui dá para multiplicar em cima e embaixo por 5. Dividir em cima e embaixo por 5. Então aqui vai ficar 20. E aqui 45 dividido por 5, 9. 9/20. H, 3/8 mais 3/8 mais 3/8 mais 3/8 mais 3/8. Todo mundo aqui tem o mesmo denominador. Então, beleza. Aqui, já sei que meu resultado vai ser de denominador 8. Então, é só fazer, ó, 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. São 5, né? Claro que eu poderia pensar, como aqui eu tenho uma soma de termos repetidos, eu posso pensar numa multiplicação. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 é a mesma coisa que 5 vezes 3. Então, isso aqui dá 15/8. Item I, 4 vezes 3/8. Então, agora é uma multiplicação. Tá? Então, aparentemente, uma novidade para a gente. Só que não é tão novidade assim. Porque quando eu tenho multiplicação com número inteiro, eu posso reescrever isso como uma soma de elementos repetidos. 4 vezes uma coisa é essa coisa, mais essa coisa, mais essa coisa, mais essa coisa, mais essa coisa. Né? 4 termos. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3/8, mais 3/8, mais 3/8, mais 3/8. Então, como é tudo com o mesmo denominador, eu mantenho ele aqui, e aqui é só fazer 3 mais 3 mais 3 mais 3. Ou, se preferir, 4 vezes 3. O que me dá, então, 12/8, que nesse caso dá para simplificar. Vai dar 6/4, que ainda dá para simplificar, né, por 2 de novo. 3/2. Pronto, aqui está a fração irredutível. Então, ó, mas vamos olhar, eu quero destacar isso aqui do enunciado para essa parte aqui. Tá? Então, já é um jeito mais rápido da gente definir fazer uma multiplicação quando tem fração, sem precisar fazer essas somas repetidas. Ou seja, de um modo geral, sempre que eu tiver uma coisa do tipo um número natural n vezes uma fração,
eu posso usar esse mesmo raciocínio. Né? Vai ser esse negócio, mais esse negócio, mais essa fração, mais essa fração, mais essa fração, n vezes repetidas. Então, a sobre b mais a sobre b mais n parcelas aqui de a sobre b. Como é tudo com n parcelas, né? Como tudo tem o mesmo denominador, então aqui vai ficar o mesmo denominador b. Em cima vai ficar a mais a mais a mais a mais a. Então aqui eu tenho n parcelas de a. Ou seja, posso reescrever isso aqui como n vezes a sobre b. Pronto, então, ó, mesma coisa que aconteceu no anterior. Posso reescrever isso que está aqui já direto dessa forma, sem precisar passar por essas somas repetidas. Então, a gente já define uma primeira operação envolvendo multiplicação com fração. Um número inteiro vezes uma fração, a gente pode já colocar como uma fração só, assim. O item J, 32 vezes 3/8. Aí já vou usar direto aquilo que a gente acabou de ver. Isso aqui eu vou transformar na fração, ó, 32 vezes 3, tudo isso dividido por 8. 32 vezes 3 dá 96. E 96 sobre 8 a gente pode ir simplificando também. Então, você vai ficar 48, né, dividindo por 2, 48 sobre 4. Ou, eu já posso fazer direto aquela outra interpretação de fração que eu tinha comentado. Isso aqui é o número que é o resultado da divisão 48 dividido por 4. Então, essa fração aqui, 48 quartos, é idêntico a esse resultado aqui, que é 12. É igual a 12 inteiros. Item K, 3/8 vezes 32. Aqui tem uma sutileza que eu faço questão de falar, que é o seguinte, muita gente talvez já bata o olho e fala, ah, mas é então igual ao anterior. É igual porque o interessante é que a operação de multiplicação com fração preserve as mesmas propriedades que a operação com números inteiros, né, com números naturais, tem. E uma delas, uma das mais evidentes, é a comutatividade da multiplicação. Então, quando eu tenho lá os números naturais, né, sei lá, 5 vezes 8 é a mesma coisa que 8 vezes 5. Não precisa nem saber fazer a conta. Tá? Que, então, 40 aqui 40. É porque a interpretação é sutilmente diferente. Se a gente for pensar na soma repetida, 5 vezes 8 é 8 mais 8, são 5 parcelas do 8. 8 vezes 5, também pensando na soma repetida, é 5 mais 5, são 8 parcelas de 5. Mas, que obviamente isso aqui dá 40, isso aqui também dá 40. Né? Então, usando essa propriedade da comutatividade da multiplicação, é tão natural para a gente essas coisas aqui que a gente nem pensa mais nessa coisa da soma. E a mesma coisa vai acontecer aqui com as frações. Então, essa coisa aqui, eu posso usar, então, eu vou usar essa mesma propriedade da comutatividade para reescrever da forma 32 vezes 3/8, e aí sim poder pensar naquela estratégia que a gente usou de fazer as somas repetidas de 3/8, que foi o que eu já condensei aqui no item anterior. Né? Então, isso aqui vai dar também, fazendo as contas, o mesmo 12 do item J. Item L é 5 sobre 21 vezes 28. Posso pensar então na comutatividade e já vou colocar direto aqui aquilo que a gente viu. Aqui, ó, essa propriedade que a gente viu. Né? Só que agora usando a comutativa no meio. Só que eu já vou fazer direto. Vai ficar 5 vezes 28 dividido por 21. E aqui eu poderia fazer a conta 5 vezes 28 e depois ir simplificando com 21 se fosse o caso. E vai dar para simplificar. Mas ó, já vou mostrar uma propriedade aqui que permite a gente fazer mais rápido. Claro que inicialmente eu vou fazer devagar, né? Para a gente ver o que está acontecendo. Porque assim, o meu maior receio de sair fazendo os macetes aqui é vocês não saberem a base que permite usar esses macetes, né? Esses atalhos.
Então, eu quero que vocês não dependam mais da aprovação do professor para saber, pô, professor, mas aqui eu posso cortar, mas aqui eu posso fazer assim, mas aqui eu posso fazer... Você não precisa mais depender disso. Você tem que entender o que está acontecendo por trás para poder fazer sozinho com segurança. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vou usar essa propriedade aqui, só que no sentido contrário. Tá? Ou seja, vou pegar uma fração que está assim e vou desmontar ela dessa forma. Então aqui, ó, eu vou desmontar isso aqui em 5 vezes 28 sobre 21. E por que eu estou fazendo isso? Qual a vantagem de fazer isso, Felipe? Porque essa fração aqui, né, eu sei que o 28 e o 21 são múltiplos de 7. Então eu posso pegar essa fração aqui e gerar uma fração equivalente dividindo por 7. Vai ficar então 5 vezes, e aqui ó, 28 dividido por 7, 4. 21 dividido por 7, 3. E aí posso usar de novo aquela então, fazer agora 5 vezes 4 sobre 3, que dá 20 terços. Tudo bem? Claro que se você já pegar a manha, isso aqui, ficar bem familiarizado com essa estratégia, já poderia fazer direto aqui. Simplificar o 28 com o 21 aqui. Divide por 7 aqui e aqui. Mas, se você não está seguro disso, quando que pode, quando que não pode cortar, porque tudo bem que essa conta é pequena, mas imagina numa conta grande, nossa, o que tem de aluno se embolando, então é melhor fazer passo a passo para não tropeçar.